Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Cutelaria Simo. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Estou com a Patrícia Ismirmal, que é engenheira agrônoma, gerente sênior de marketing Soja Brasil da BASF. Estamos aqui na Fazenda Reunidas Baumgarten, onde hoje vocês fizeram a apresentação aqui do escudo verde. E eu achei interessante porque eu estava ouvindo o Alexandre, e o Alexandre estava numa expectativa muito grande de entender também o que era esse escudo verde. Quer dizer, até o dono da fazenda estava com expectativa. Primeiro, te agradecer, Patrícia, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, pela entrevista. O que é esse escudo verde que vocês estão lançando aqui? O escudo verde ele é um programa de manejo composto aí por 3 fungicidas da BASF que vem para trazer um manejo mais eficiente do início ao fim da lavoura. Quando você fala de um manejo mais eficiente, o que você quer dizer com isso? Sobre um melhor controle das doenças, garantir que o produtor vai chegar ao que ele espera, que é o trifólio dourado lá no final, lavouras mais limpas e maior produtividade. Logicamente que tudo aquilo que vem para agregar, para trazer mais eficiência para o produtor, ele é uma garantia de proteção a mais. Mas quando você fala de terços, quando você divide nesses terços, né, que fatores poderiam fazer com que o produtor não tivesse sucesso, que esse escudo verde vai chegar e falar assim, olha, com o escudo verde, esses fatores aqui pelo menos são mitigados? O que acontece com o escudo verde é que nessa tríade, nesse programa que a gente tem de aplicação, cada fungicida ele foi desenvolvido para uma etapa do ciclo produtivo da soja. E isso aí traz uma questão única hoje para o mercado, porque a gente tem um fungicida sendo desenvolvido para a primeira etapa, que precisa ser protegido, o terço inferior, para o terço médio e para o terço final da soja, principalmente para o terço final. O último lançamento da BASF, ele veio para trazer para o produtor essa clareza que até então não se tinha no mercado, da importância que tem o terço final da soja para a produtividade como um todo. Ele corresponde a mais ou menos 30% da produtividade, ele vem como o gran finale da lavoura. E é esse programa de manejo da BASF com os 3 fungicidas que compõem o escudo verde, que vão trazer essa segurança no controle de doenças, consequentemente a produtividade esperada. O que vocês viram que o mercado não tinha visto ainda? Por que o mercado não se atentou para isso antes? O que acontece é que assim como a gente vem domesticando a planta, produzindo, a natureza também se adapta. E fungos que não eram tão relevantes passaram a ter uma relevância no final do ciclo e a consumir essa produtividade. Então a gente viu a necessidade de trazer para o programa de aplicação do produtor um produto com maior eficiência para o final do ciclo. Antes vinha-se com um programa não tão robusto, com aplicações mais simples, com produtos menos complexos, e a BASF vem trazendo a relevância que é necessária para o final do ciclo da soja, com um produto mais específico de maior eficiência. O fungo é um problema hoje que o produtor tem que se atentar muito. A soja ela tem o seu potencial produtivo e o que o fungo faz é consumir esse potencial produtivo da lavoura. Então o produtor sim precisa se atentar muito para ter um bom manejo, para poder ter uma lavoura limpa e uma boa produtividade no final.
Vocês falaram hoje do potencial produtivo altíssimo da soja, mas nós estamos aí numa média nacional em torno de 55, 60 sacos por hectare, a coisa não passa muito disso. Lógico, quando a gente olha para 30 anos atrás, maravilhoso, dobramos, mas quando a gente olha nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente vê que está meio que se arrastando, não passa muito disso. A gente poderia estar aí com um teto produtivo de 80, 90, 100 sacas até, né? O que o produtor pode fazer a mais para nós elevarmos essa produtividade aí para 80, 100 sacas? Quando a gente fala de média, esse número acaba ficando bastante diluído, né? A gente está aqui hoje na Fazenda Reunidas, eles são campeões de produtividade na região centro-oeste do Brasil, com produção acima de 119 sacas. Então isso quer dizer que existe sim espaço para produzir melhor, mas isso depende de conhecimento, da adoção de tecnologias. É claro, o clima ele acaba sendo um definidor muito da produtividade no final, mas é a adoção de tecnologias da forma certa que vai fazer a diferença na produtividade no final. E é aí que a BASF entra como aliada do produtor. E o Goiás, na verdade, hoje, ele já tem uma produtividade muito maior do que a média do Brasil, né? Está entre as principais produtividades. Para essa safra, esperado novamente que ele esteja aí na vanguarda da produtividade no Brasil. Então, existe bastante espaço aí para o aumento da média da produtividade, tem muito a ver com bons manejos, novas tecnologias, e é justamente aí que o Escudo Verde entra como aliado. Você falou do clima. E a gente tem hoje o desafio climático. Nós temos época de muita chuva, temos época que não chove nada, temos regiões que estão chovendo excessivamente, outras na época da colheita apenas que chove, quase que é isso. Como é que é posicionar o produto de tal forma que ele possa ajudar o produtor a enfrentar esse desafio climático? A cada fase fenológica da cultura da soja, você tem uma propensão de uma determinada doença aparecer, tá? E é nesse contexto que entra o Escudo Verde, com a melhor recomendação para cada fase do ciclo, para cada fase onde é mais propenso da doença aparecer. Então hoje, com tecnologia, com informação, a gente consegue ser aliado do produtor nesse combate ao que a gente chama o grande corroedor da produtividade, que são as doenças, tá bom? Por exemplo, numa época como essa, que está chovendo mais do que nos anos anteriores, né? Pelo menos aqui no estado de Goiás. É um momento em que a doença também ela se propaga mais facilmente, né? É um momento que a doença se propaga mais facilmente, mas por isso a importância de você começar a cuidar da lavoura desde o início, que é o conceito do escudo, né? A gente já começa a cuidar a partir de 25, 30 dias após a emergência, a gente já começa com esse manejo preventivo, aonde eu vou tá ali protegendo a lavoura da germinação desses fungos e, eventualmente, caso ele apareça, eu também tenho produtos que são muito eficazes nesse controle do fungo. Então, assim, garantir essa proteção, esse escudo de proteção do início ao fim. Você falou de uma tríade de produtos. O produtor tem a opção de falar assim, olha, eu não quero esse, eu quero usar aquilo apenas, ou eu quero usar tudo. Como é que vocês trabalham, como é que vocês se posicionam nesse sentido? O produtor não gosta de escutar de pacote, né, de nada amarrado. O programa ele é altamente flexível, tanto que as soluções elas são comercializadas individualmente. Mas o que a gente tem de resultado das distintas regiões no Brasil é que essa combinação traz no final um resultado único, muito diferente dos manejos tradicionais que são adotados hoje no Brasil. O produtor se preocupa muito com o custo e hoje ele está na ponta do lápis ali. O Alexandre mesmo falava isso aqui, né? Se você não tiver uma gestão de custo muito eficiente, acaba que você está fora do mercado. Quando você posiciona mais um produto, você não acaba aumentando o custo para o produtor? Quando a gente fala de manejo mais eficiência tem a ver com custo-benefício. Hoje ele já adota essas aplicações. O que a gente está falando é de um manejo mais eficiente que vai assegurar proteger essa lavoura para que não tenha perdas de produtividade. No final, ele vai produzir mais com o manejo adotado pela BASF. Tá bom. Patrícia, muito obrigado. Sucesso, parabéns pela apresentação. Aliás, uma pergunta que eu deveria ter feito para você, né? E eu te fiz essa pergunta lá, mas eu acho que o nosso público merece ouvir também. Como é falar de químico hoje, num momento em que o biológico é a estrela? O biológico
é aquilo que todo mundo fala, é aquilo que todo mundo olha, e você está falando do químico nesse momento. Existe novidade? O químico ele está melhorando, ele está se aperfeiçoando, ele está se modernizando, digamos assim? É interessante que a linguagem a que a gente se refere aos produtos, ela muda muito de acordo com o interlocutor, né? Quando a gente escuta o produtor falando, ele se refere como defensivo agrícola, como o principal aliado dele a boas produtividades. Como que a BASF vê hoje isso? A gente vê o químico junto com o biológico, é químico e biológico, ajudando aí a maximizar esses resultados que ele quer chegar no final. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.